Bom dia a todos. A ideia aqui é fazer uma aula sobre herança sexual, que é uma das partes lá da genética. Porém, antes de entrar nessa área, seria interessante a gente ver novamente os conceitos sobre o cariótipo humano. O que seria o cariótipo? É o conjunto de cromossomos que tem dentro das nossas células. E pegando aqui a espécie humana como exemplo, né, nós temos que o nosso corpo ele é formado por vários tipos de células, sendo que essas células elas são classificadas, podem ser classificadas em células somáticas, que são células que estão espalhadas aí no nosso corpo, são células que se dividem por processo de mitose, células da pele, células dos músculos, células secretoras, todas elas são células somáticas. E as células chamadas germinativas, que são aquelas células que são encontradas nas nossas gônadas, que são, no caso, o ovário e os testículos, né? Essas células são encontradas lá nas gônadas e são as células responsáveis pela produção de outras células conhecidas como gametas. Então, as células germinativas, através do processo chamado meiose, elas originam os gametas. Então, tanto as células somáticas quanto as células germinativas são as chamadas células diploides na espécie humana. Por quê? Porque ela possui 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44 são os autossomos, que são aqueles cromossomos que carregam praticamente todos os genes que condicionam quase que todas as características do nosso corpo, quase que todas, né? E existem os chamados cromossomos sexuais, que são aqueles cromossomos que são responsáveis pelas características sexuais do nosso corpo. Bom, somando aqui os 44 autossomos mais os dois cromossomos sexuais, nós temos os 46 que são encontrados nas células somáticas germinativas. Esses cromossomos sexuais, eles podem ser do tipo XX, que é o que vai caracterizar o sexo feminino, e do tipo XY, que vai caracterizar o sexo masculino. Bom, o outro tipo de célula, a célula N cromossomo, que são os gametas, nós vamos ter aí o óvulo e o espermatozoide. Tanto no óvulo quanto no espermatozoide, eles vão possuir metade do número de cromossomos do que nas células somáticas germinativas, né? Porque eles vão precisar se unir para formar um novo ser no momento da fecundação, né? Eles vão se unir, vão se fundir para formar um novo organismo na hora da fecundação. Então eles vão somar a quantidade de cromossomos deles para formar uma primeira célula, que é a célula chamada zigoto, que vai ter essa configuração da célula somática, de 44 autossomos mais 2 sexuais. Então, tanto o óvulo quanto os espermatozoide, eles vão ter exatamente metade do número de cromossomos das células somáticas germinativas. Então, o óvulo ele vai possuir 22 autossomos mais um cromossomo sexual do tipo X. E o espermatozoide vai ter 22 autossomos mais um cromossomo sexual que pode ser ou do tipo X ou do tipo Y. Então, existem dois tipos diferentes de espermatozoide quanto à configuração de cromossomos sexuais. Então, por isso que na espécie humana e também em todos os mamíferos, a gente diz que o sexo homogamético é o sexo feminino, porque ele só possui óvulo de um tipo, tá? Enquanto que o sexo heterogamético é o sexo masculino, que ele possui espermatozoides de dois tipos. Pode ser o espermatozoide com os 22 autossomos mais X, ou o espermatozoide com os 22 autossomos mais o Y. Aqui é só uma representação, então, em forma de desenho, do que eu havia falado agora há pouco. Nós temos aqui um óvulo e aqui os espermatozoides. Claro que aqui no desenho o tamanho, na realidade, não é esse. Os espermatozoides são bem menores, né, do que o óvulo. E o óvulo a gente tem que ele possui 22 autossomos mais um cromossomo do tipo X. E o espermatozoide, por que coloquei dois? Porque existem dois tipos. Então nós temos os espermatozoides que têm os 22 autossomos mais o cromossomo sexual do tipo X e aquele que tem os 22 autossomos mais cromossomo sexual do tipo Y.
Então, dependendo do tipo de espermatozoide que vai se unir ao óvulo, vai ser o tipo de sexo que vai ser formado no novo ser, a nova criança. Então, se o espermatozoide do tipo 22 autossomos mais X se unir ao óvulo e fecundar esse óvulo, nós vamos ter um organismo com 44 autossomos mais cromossomos XX, um X que veio do óvulo e o outro X que veio desse espermatozoide aqui. E então, essa criança ela vai ser do sexo feminino. Se o espermatozoide do tipo Y for aquele que vai fecundar o óvulo, né? Então nós vamos ter um novo ser formado por 44 autossomos que somado do óvulo com o do espermatozoide, mais o cromossomo X que veio do óvulo com o cromossomo Y que veio desse espermatozoide aqui. Então nós vamos ter uma criança do sexo masculino, ok? Então é interessante que a espécie humana, quem define o sexo da criança que vai ser gerada é o pai. O pai é que define o sexo porque ele que tem os dois tipos diferentes de espermatozoide, enquanto a mulher só possui óvulo de um tipo. Ok? Então vamos agora entrar na parte de herança sexual. Aqui nós temos o seguinte: todos nós sabemos que existem lá os chamados cromossomos autossomos, né? Esses aqui foram aqueles que a gente estudou até o momento em genética, porque todas as características que nós vimos lá da primeira lei de Mendel, de polialelia, segunda lei de Mendel, aquelas também estudadas nas últimas aulas de interação gênica, eram genes localizados nos chamados autossomos. Existem na espécie humana aí 23 pares de cromossomos autossomos, dando aí, 22 pares. São 22 pares de autossomos, dando aí 44 cromossomos, né, autossomos no total. E as características que a gente estudou estão localizadas nesses cromossomos, né, até o momento. Então nós temos aqui, por exemplo, os chamados cromossomos homólogos, né? Esse aqui é o homólogo desse porque os cromossomos, se esse aqui veio, por exemplo, do pai, esse aqui veio da mãe, né? Esse aqui veio, por exemplo, do óvulo, esse aqui veio do espermatozoide, eles parearam por compatibilidade de genes, né? Compatibilidade dos genes, então eles carregam genes para ter determinado tipo de característica, como está aqui. Esse outro aqui também veio do pai, por exemplo, esse aqui da mãe, pareou por compatibilidade de genes. Então, por exemplo, o gene B e o gene Bzão, estão condicionando aí para um tipo de característica específica, o que a gente estudou até o momento. Esses são os chamados autossomos, ok? Lembrando que sempre metade dos cromossomos que a gente tem numa pessoa veio do pai, a outra metade veio da mãe, né? Na verdade, você é formado sempre por metade das características do seu pai e a outra metade por da sua mãe. Não me diga! E nós temos o último par de cromossomos, né? A gente chama eles de cromossomos sexuais, que são aqueles cromossomos responsáveis pelas chamadas características sexuais que tem na pessoa, incluindo aí o sexo da pessoa e as características de cada sexo. Então, são dois tipos de cromossomos sexuais, o X e o Y, sendo que o sexo feminino possui 2 cromossomos do tipo X, sempre lembrando que um veio da mãe e o outro X veio do pai, que estava lá no espermatozoide, que a gente falou agora há pouco. E no sexo masculino nós vamos ter um cromossomo do tipo X, que no caso aqui sempre o X do sexo masculino vai vir da mãe dele, e o do tipo Y, que sempre ele vai herdar do pai dele, no caso, se a pessoa é do sexo masculino, ok? Então, o XY define o sexo masculino. Esses aí são os cromossomos sexuais. E na herança sexual, nós vamos estudar os genes que estão localizados nos cromossomos sexuais, nesses cromossomos aqui, tá? Então, nós vamos estudar genes que estão localizados nesses cromossomos. E existe aí, pelo menos aí, nós vamos ver aí 2 tipos de herança sexual, tá? Nós vamos ver 2 tipos de herança sexual e nós vamos ver também o que a gente chama de herança influenciada, que não é herança sexual e sim uma condição autossômica de genes localizados em autossomos. Porém,
são características que são genes que recebem influência de hormônios sexuais, testosterona ou progesterona. Mas são genes localizados nos autossomos, a herança influenciada pelo sexo. E herança sexual não, herança sexual, os cromossomos eles estão localizados aqui, nos cromossomos sexuais. Então nós vamos ver os tipos aí de herança sexual que a gente tem.